Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano. Para a gente começar, eu trouxe uma imagem. Primeira vez que vocês olharam para essa imagem, o que vocês pensaram, o que vocês associaram essa imagem aqui? Quando eu olhei pela primeira vez e vi, falei, pô, isso aqui parece a mira de uma arma. Certo, e é basicamente isso. Se a gente reparar, olha, a mira de uma arma normalmente nos jogos, quando vocês estão lá jogando Free Fire, PUBG, esses jogos de tiro, a arma normalmente tem uma mira. Algumas miras têm esses dois eixos aqui, ó. Esse que está aqui na vertical e esse que está aqui na horizontal. E aqui nessa foto também. Olha, se a gente reparar, tem o eixo da vertical, o da horizontal. E essa maçã aqui é como se fosse um alvo ou alguém, alguma coisa que a gente quisesse atingir, certo? Tá, mas o que isso tem a ver com o nosso conteúdo? Vamos ver? Olha, a gente está falando sobre plano cartesiano. E o plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. O eixo x, que é o eixo da horizontal, e o eixo y, que é o eixo da vertical. Se a gente reparar, esses dois eixos aqui são os mesmos eixos que apareceram na mira. Então, normalmente a mira utilizada nesses joguinhos, ela é composta por coordenadas. Coordenadas o quê? Coordenadas cartesianas. E eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que são essas coordenadas. Para a gente continuar o nosso estudo aqui, ó, o eixo x ele é denominado de eixo das abscissas. E o eixo y é denominado eixo das ordenadas, certo? Cada eixo ele tem a sua parte positiva e a sua parte negativa. Como que a gente identifica isso? A gente vai identificar a partir da origem. Aqui, ó, no eixo x. A partir da origem, que é esse ponto aqui, para a direita são os números positivos, a parte positiva do eixo x. E para a esquerda, a parte negativa. Para cima, no eixo y, é a parte positiva e para baixo, a parte negativa, certo? Tá, além disso, o nosso plano cartesiano ele pode aparecer com outras coisas. E a primeira delas que a gente vai ver é o ponto. Pode aparecer um ponto aleatoriamente aqui, ó, por exemplo. E aí, como é que esse ponto ele é escrito? Ele é escrito desta maneira aqui, ó. P, sempre uma letra maiúscula representando o ponto, e as coordenadas. O valor de x, primeiro, sempre, e depois o valor de y. Pode acontecer de vocês estarem fazendo algum exercício ou estudando e não aparecer o nome do ponto. Aparecer só as coordenadas. Por exemplo, dado o ponto 2 e 3. Não deu nome para o ponto. Pode aparecer assim. Mas na maioria das vezes vai vir uma letra representando o ponto. Nesse caso aqui é P. E essa letra vai ser maiúscula, certo? Esse ponto, ele é chamado de par ordenado. Por que ele é chamado de par ordenado? Vamos lá. Par porque ele tem duas coordenadas. A coordenada de x e a coordenada de y. Então é um par. E ordenado porque ele obedece uma ordem. Que ordem? Essa daqui, ó. Sempre vai ser o valor de x primeiro e depois o valor de y. Essa ordem nunca vai mudar. Se vocês pegarem e trocarem os valores, vamos supor que o x seja 2 e o y seja 3. Ou seja, vou vir aqui, ó, x2 mais ou menos aqui e 3 no y, mais ou menos aqui. Ou seja, o meu ponto vai ficar aqui, certo? Se eu colocar, em vez do x ser 2 e o y ser 3, for ao contrário aqui, ó, o x for 3 e o y 2, eu vou ter um outro ponto. Então, nunca pode acontecer essa troca. Por isso que chama par ordenado. Ele obedece uma ordem. Além disso, vocês podem ver o nome coordenada, que foi o que eu citei agora há pouco. O que seria a coordenada de um ponto? A coordenada de um ponto, nada mais nada menos, são esses valores aqui, ó, x e y. Outra coisa, o ponto ele sempre vai vir, olha, entre parênteses. Sempre vai ser P, aí abre parênteses, x e y. Nesse caso aqui, né? Mas pode ser qualquer outra letra aqui. E aqui os valores podem ser qualquer um. Normalmente o exercício vai dar
ou se você quiser criar um ponto, você escolhe, beleza? Continuando, né, o nosso vídeo sobre plano cartesiano, trouxemos aqui, né, um exemplo. 4 pontos marcados no plano, ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. O ponto A, ele está localizado no par ordenado 2 e 3. Essa sempre vai aparecer nessa ordem. Primeiro o valor no meu eixo X, no meu eixo da horizontal, e depois o valor no eixo Y, no eixo da vertical. Se pegarmos, né, uma reta aí, como está esse tracejado, e sairmos do ponto no eixo X, do número 2 em diante, e fazermos a mesma coisa no eixo Y com 3, onde esse tracejado se encontrar, ou seja, onde ele se interceptar, aí será o meu eixo, o meu ponto A. O ponto B, menos 4, o primeiro valor é para o eixo X, então menos 4 para X, e 2 no meu eixo Y. Mesma coisa, se eu pegar aí uma reta, um segmento de reta, que seria esse meu tracejado, e sair do menos 4 em diante, e fizer a mesma coisa com o meu 2 no eixo Y, onde esse tracejado se encontrar, é onde eu vou marcar o meu ponto B, que é o meu ponto dessas coordenadas, menos 4 e 2. O ponto C é o menos 2 e o menos 1. O menos 2 é para o X. Primeiro, sempre vai ser marcado primeiro no eixo X. E o segundo valor é o menos 1, que a gente pode olhar aqui no cantinho. E o meu eixo Y, eu vou marcar o menos 1, que é o meu segundo valor. Então, é o meu eixo vertical, né? O meu eixo das ordenadas. Quando eu fizer o tracejado saindo do menos 2, que é o X, e saindo do menos 1 no eixo Y, onde esse tracejado se encontrar, aí será o meu ponto C. O meu ponto D, ele diz que é 3 positivo, né, para X, e menos 3 para Y. Eu vou pegar o tracejado, sair do 3 positivo, vou pegar o menos 3 no eixo Y, onde ele se encontrar com o 3, aí eu vou marcar o meu ponto D. E para marcação de pontos, sempre funciona dessa forma. O primeiro valor aqui do meu par ordenado, né? Tem 4 pares ordenados. O primeiro valor é no eixo X, no eixo das abscissas, e o segundo valor sempre no eixo Y, no eixo das ordenadas. E é isso, pessoal. Até a próxima. E antes que o vídeo acabe, a palavra-chave que deve ser escrita nos comentários para registrar como você assistiu o vídeo, né? A palavra-chave é ponto. Vai lá nos comentários e escreva, né, a palavra ponto, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Obrigada!